Bom, vamos aprofundar um pouco mais sobre o nosso estudo do verbo. É importante a gente lembrar que verbo é a palavra variável que exprime fatos, ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza, situando-os no tempo. A gente já sabe disso. E locução verbal. O que é uma locução verbal? É o conjunto de verbos que equivale a um só verbo. O exemplo, as crianças estão brincando, ou seja, elas brincam. A expressãozinha estão brincando trata-se de uma locução. Ela tem o mesmo sentido de brincam no parque. Tanto faz eu falar as crianças brincam no parque, como eu falar as crianças estão brincando no parque. Portanto, nas locuções verbais, conjuga-se apenas o verbo auxiliar, pois o verbo principal vem sempre numa das formas nominais, infinitivo, gerúndio, particípio, certo? Sempre lembrar que o da direita é o verbo principal, o da esquerda é o verbo auxiliar. Cuidado com isso aí. Os verbos auxiliares de uso mais frequentes são ter, haver, ser, estar e o verbo ir. Vamos aprofundar um pouco com relação à flexão verbal no sentido de suas categorias, para que você possa entender de um modo bem simples. O número do verbo é se ele é singular ou se ele é plural. No singular é eu, tu, ele, no plural nós, vós, eles. Ele tem essa correlação com a pessoa, que pode ser primeira, segunda e terceira, aquilo que eu falei. Primeira pessoa pode ser eu e nós, a segunda tu e vós, a terceira pode ser ele e pode ser eles. A pessoa do verbo é aquele que eu falei em outras aulas anteriores. Eu, tu, nós, vós, eles. E o modo é a forma como o verbo se coloca, como o verbo se expressa. Ele pode ser indicativo, pode ser subjuntivo e pode ser imperativo. Nós estamos estudando o modo indicativo. Lembra? 6 tempos. O presente, o futuro do presente, o futuro do pretérito, o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. São 6 tempos do modo indicativo. Depois a gente aprofunda mais o subjuntivo e o imperativo. E nós temos, além do número da pessoa e do modo, o tempo, ou seja, presente, pretérito e futuro. Pretérito é passado, certo? Então o tempo do verbo ele se divide em 3 tempos, na verdade. O presente, o passado e o futuro. E ainda tem a voz verbal, que é ativa, passiva e reflexiva, a gente vê numa outra oportunidade. Os verbos têm as seguintes categorias de flexão. Repetindo, número, ou o verbo é no singular ou então é no plural. A pessoa é a primeira pessoa, a pessoa que transmite a informação. A segunda pessoa é quem recebe, tu. A primeira pessoa ou é eu ou é nós. A segunda pessoa é tu, pessoa que recebe. A terceira pessoa é a mensagem, certo? O modo, eu repito, ele pode ser indicativo, pode ser subjuntivo, pode ser imperativo, além das formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Nós vamos aprofundar essas formas nominais numa outra aula. O tempo do modo indicativo, aquilo que eu falei, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. São 6, tá? A voz pode ser ativa, passiva, analítica ou sintética e reflexiva. A gente estuda isso aqui no outro momento, certo? Mais sobre o nosso verbo, para que você não fique com nenhuma margem de dúvida. Quando eu digo o número, eu estou perguntando se você sabe o singular e o plural. Ou seja, o verbo quando aparece no singular, ele tem sempre aquela figura do pronome, do pronome pessoal do caso reto. Se ele está no singular, ou ele é eu estudo, tu estudas, ou ele estuda. Agora, se for no plural, é nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Preste atenção que tem uma ligação muito forte entre a pessoa e o número. Veja bem, a primeira pessoa sou eu, a pessoa que fala. Aquilo que eu falei agora há pouco, eu estou só reforçando esse tema, para que você não fique com nenhuma dúvida. A pessoa que fala sou eu, a primeira pessoa, eu estudo, ou então nós estudamos. Então a primeira pessoa tem a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. A segunda pessoa, ou vai ser tu, ou você no caso, a quem se fala, ou vós. Então, você percebe que nós temos eu e nós. Eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural. Aí nós temos o tu, que é a segunda pessoa do singular, e o vós, é a segunda pessoa do plural. E temos também a terceira pessoa do singular. Ele ou ela estuda,
e a terceira pessoa do plural, eles ou elas estudam. Repetindo, isso aqui é só uma dica importante para você entender como funciona o número e a pessoa do verbo. Agora, uma parte importante, cada modo tem uma função. O indicativo ele tem uma função de certeza de um fato ou estado. O subjuntivo já é uma possibilidade, ele gera uma certa dúvida ou um desejo de realização de um fato ou incerteza do estado. O imperativo expressa uma ordem, um pedido, uma advertência. Nós temos 3 modos verbais, certo? Sendo que o indicativo indica uma certeza, o subjuntivo indica uma dúvida e o imperativo indica uma ordem ou pedido. Nós vamos entender isso aqui quando passarmos a conjugar os verbos de modo mais congênito. Então, os modos verbais indicam diferentes maneiras de um fato a ser expresso. Eu repito, o modo indicativo indica um fato certo, ele expressa certeza absoluta, apresentando o fato de uma maneira real, certa, positiva. Exemplo, ele canta, isso é uma certeza, ele canta no teatro hoje à noite. Ela come frutas. Percebe que a conjugação do modo indicativo ele traz uma certeza. O modo subjuntivo é diferente, ele traz algo duvidoso, algo hipotético, incerto. Olha o exemplo aqui. Espero que ele volte cedo. Percebeu aí como existe uma dúvida? Espero que ele volte. Que ele volte. Olha a conjugação do verbo aqui. Que ele volte. Se me falasse, eu te ajudaria. Se me falasse, olha a estrutura do verbo aqui no subjuntivo, ele traz uma dúvida, né? Não traz uma certeza. E o modo imperativo indica uma ordem, proibição, um pedido, um conselho, ou até mesmo uma solicitação, enfim. Ele é formado por afirmativo e negativo. É uma ordem, por exemplo, fique aqui. Veja bem, esse verbo, no momento que expressa essa ordem, trata-se de um verbo imperativo. Não entre na sala, um pedido, né? Não entre você na sala. E por aí vai. A conjugação do verbo ela é dividida em 3 partes, 3 conjugações em português que se caracterizam pela vogal temática. O que é a vogal temática? A vogal temática é aquela parte que fica entre o radical e a desinência. A vogal temática é quem divide a conjugação. Toda vez que a gente falar a primeira conjugação, você vai lembrar que existe a vogal temática A, em seguida do R. Exemplo, estudar, ficar, remar. A segunda conjugação já é dominada pela vogal temática E. É o caso do verbo vender, escrever, temer e por aí vai. A terceira conjugação é dominada pela vogal temática I, seguida do R. É o caso do partir, dormir, sorrir e por aí vai. Então a pergunta é, quais são as 3 conjugações em português? Você vai lembrar facilmente. A primeira conjugação AR, a segunda conjugação ER, a terceira conjugação IR. Então é facinho você entender as conjugações. Outra informação importante com relação à flexão do verbo. Quando eu falo de tempo, ele indica um momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Os 3 tempos são presentes, passado, que é o pretérito, e futuro. Lembra quando eu falei no início da aula? Presente em tese, o fato ocorre no momento em que se fala. Agora, nesse momento é presente. Há 1 minuto já passa a ser passado, certo? O passado, que é o pretérito, no caso, em tese, é o fato que já ocorreu, já aconteceu. Pode ter sido daqui a poucos minutos, e pode ter sido há 1 ano, ou 10 anos, ou 1 século, enfim. Passou do momento presente, passa a ser passado. E o futuro, em tese, é o fato que vai ocorrer após o momento em que se fala. Nesse momento é presente, então daqui a 1 minuto vai ser futuro, daqui a 1 dia, daqui a 1 década e por aí vai. Então, basicamente, o tempo ele tem 3 elementos, presente, passado e futuro, no que diz respeito à flexão do verbo. Aqui vai dar uma clareada melhor para você. Nós temos aqui o tempo do modo indicativo. O presente, eu estudo, coloquei aqui um verbo conjugado, presente, eu estudo. O pretérito são 3, existe o imperfeito, eu estudava, o pretérito perfeito, eu estudei, e o mais que perfeito, eu estudara. Né? Eu coloquei aqui o composto, né, para você lembrar daquelas locuções verbais que a gente estava falando na aula bem no início. Então, nós temos o futuro, que pode ser o futuro do presente, eu estudarei, e nós temos o futuro do pretérito, né? Eu estudaria. Essa parte de verbo composto aqui é só curiosidade, é outra situação que a gente pode usar o verbo, certo? Mas em síntese são 6 tempos
que temos no modo indicativo. Os tempos do modo indicativo são presente, expressa o fato que está ocorrendo no momento em que se fala, ou um fato que se repete ou perdura. Um vento frio sopra lá fora, sopra, quer dizer, está acontecendo nesse momento. Eu estudo aqui, eu estudo, Paulo lê o livro. Então é o que acontece justamente no presente. O pretérito faz referência a fatos situados no tempo anterior ao momento que a gente fala. Existem 3 tipos de pretérito, ou seja, o pretérito é passado. Existe o passado perfeito, que é pretérito perfeito, ele refere-se a um fato concluído no passado, ou seja, já aconteceu. O exemplo, Cristina comprou o CD, quer dizer, isso já aconteceu, é pretérito. Colombo descobriu a América, enfim, pretérito é passado. E nós temos dentro desse passado o pretérito imperfeito, que se refere a um fato incluso de ocorrência continuada. O habitual, ele transmite uma ideia de um fato que não havia chegado ao final no momento em que outro fato aconteceu. Basicamente assim, as estrelas ainda brilhavam quando cheguei. Então, o pretérito imperfeito é como se fosse um passado inacabado. Eduardo sempre estudava no rio. Observe que a partícula ava é muito próximo do pretérito imperfeito, ava, ia. A terminação também facilita demais você compreender. E o pretérito mais que perfeito, que a gente sempre brinca, é o passado do passado. Ele faz referência a um fato totalmente concluído, que já aconteceu antes daquilo que a gente estava falando. Ou seja, pela ordem tem o pretérito perfeito, um pouquinho antes o pretérito imperfeito, e antes, mais ainda do pretérito perfeito, tem o mais que perfeito. Quando a polícia chegou, o ladrão já fugira. Esse aqui é um exemplo muito claro sobre o pretérito mais que perfeito, ou seja, é o passado do passado. Quando ligamos a televisão, o jogo já terminara. Consegue compreender? Então, o pretérito perfeito é quando você conta uma história do passado e dentro dessa história aconteceu uma outra anterior. E nós temos também o futuro, que refere-se a um fato que ainda vai acontecer, um fato que acontece no futuro, certo? Exprime fato cuja ocorrência vai ainda ser realizada. Comprei um carro importado, haverá um debate entre os candidatos, ou seja, ainda vai acontecer. Futuro do pretérito, ele indica um fato futuro mais relativo a um outro no passado. Ele tem essa terminaçãozinha ria, tá? Muito atento com isso aqui que você vai manjar facilmente. Você nos disse que os documentos viriam. Ele indica situações hipotéticas, né? É mais ou menos assim, como se para acontecer dependesse de outra coisa. Compraria o carro se tivesse dinheiro. Então, uria é a figura mais confidente aí do futuro do pretérito. Para finalizar, é bom que você saiba também o que é infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal, ele faz parte da formação dos tempos simples do verbo. Ele pode ser cantar, quando ele aparece aqui com essa conjugação final, ele está no infinitivo impessoal. Agora, se ele aparecer com esse finalzinho aqui, undo, a gente chama de gerúndio. Aqui o fato está em acontecimento, ele está continuando, ele representa uma continuidade do presente. Eu estou falando agora, eu estou cantando, eu estou andando. Então, o gerúndio é uma das particularidades do verbo que expressa o momento que está acontecendo, enquanto que o particípio significa o passado, ado, ido. Então, as 3 formas nominais do verbo é infinitivo impessoal, cantar, o verbo na sua conjugação normal, gerúndio ou então o particípio. E agora uma técnica muito simples de conjugação verbal. Se nós formos fazer a conjugação do verbo cantar no presente do indicativo, você vai perceber que ele tem uma particularidade, ou seja, as terminações. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Isso aqui funciona com qualquer verbo que terminar com a conjugação AR. Aprendendo um, aprende 100.000. Vender, eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. É a mesma coisa. Aprendeu a conjugar um verbo na segunda conjugação, aprendeu 100.000 verbos. O partir no presente, eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. É a mesma coisa. Então, é fácil conjugar, é uma questão de observação e muito treino. Tá? Se nós formos fazer a conjugação do verbo cantar no pretérito perfeito, no passado, aí você percebe que a terminação já muda. No presente é eu canto, mas no passado é eu cantei. Tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes,
eles cantaram. O mesmo acontece com o verbo vender. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Partir. Eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. Então é isso aí. Um bom trabalho a todos. Vamos ao exercício que a gente passa na sequência e a gente volta daqui a pouco no nosso canal. Um grande abraço a todo mundo e obrigado pela atenção.